Bom dia, pessoal. Então, vamos passar para vocês aí uma nova atualização do cenário na Alemanha por parte do IBRE. O cenário aqui, de uma forma geral, é um cenário de retomada das atividades. Isto se deve à forma em que a Alemanha conduziu a questão do Covid. Nós aqui na Alemanha, literalmente, não passamos pelo perrengue que a Itália passou, mas também outros países europeus, como a Espanha e a Grã-Bretanha. A questão, ao meu entender, foi muito bem administrada pela chanceler, mas aí existem outros protagonistas também, em especial o chefe do estado da Bavária, o Sr. Söder, que conduziram isso de uma forma muito controlada, e houve também uma grande adesão por parte da sociedade alemã. Inclusive, foi lançado agora recentemente um aplicativo do governo alemão para combate ao corona, que está tendo uma grande aderência. Nós, inclusive, baixamos aqui no escritório também, estamos utilizando, e que se diferencia de todos os outros aplicativos a nível internacional, principalmente em matéria de proteção de dados. Muito diferente do que tem ocorrido na China e na Coreia do Sul, se eu não me engano, que também tem aplicativos semelhantes. Então, o clima na Alemanha é um clima de retomada. As fronteiras para os países adjacentes foram liberados já há mais tempo, e eu acho que agora, 15 de junho, foram retomadas as fronteiras para todos os cidadãos europeus. Ou seja, é possível viajar de novo dentro do território europeu para europeus. Claro, e com as devidas medidas de higiene, protocolos de higiene e segurança. O Brasil ainda não... A entrada para cidadãos brasileiros, especialmente para empresários brasileiros, ainda não se encontra liberada. Nós também estávamos esperando que isso viesse a acontecer mais cedo. Mas a Alemanha, e não só a Alemanha, mas a União Europeia de uma forma geral, decidiu que países que tenham situações do Covid com taxas altas de infecção e sem um controle da atividade no ambiente interno, que esses países, que os cidadãos desses países não serão possibilitados a entrar para a União Europeia, para qualquer um país deles. Em princípio, isso é uma regra europeia, mas os países podem adotar medidas mais amplas. O que está em discussão é a Espanha, que pretende ampliar a entrada de cidadãos estrangeiros de uma forma mais ampla devido ao turismo na Espanha, que está demandando isso. Uma vez entrando pela Espanha, ou países como Portugal, aí a movimentação dentro do território europeu seria liberada, mas ainda precisa se observar isso com bastante cautela, para que não ocorra, como coisas que nós presenciamos, inclusive, que cidadãos brasileiros chegaram aqui, acompanhamos um caso na Alemanha, e a entrada não lhe foi permitida, tiveram que retornar ao Brasil com o próximo voo. Então isso está acontecendo, e a previsão de abertura geral seria agora 1º de julho, e existe uma previsão de revisão bissemanal da situação, ou seja, se os parâmetros nos respectivos países mudarem, aí essa situação será revista, podendo ser novamente avaliada e possibilitando assim a entrada de brasileiros. Mas isso tudo vai depender muito de como a situação, principalmente que é o nosso caso no Brasil, como a questão do Covid vai ser administrada e qual a repercussão internacional que isso vai ter. Falando de repercussão internacional, existe uma preocupação aqui muito grande com o desmatamento, e todas as agências internacionais têm reportado isso para os tomadores de decisão, inclusive fortalecido isso pelo embaixador alemão no Brasil, que publicou, se não me engano, recentemente numa entrevista com a Deutsche Welle,
que é a agência internacional alemã, que se o Brasil quiser mais investimentos, tem que parar com o desmatamento. Se o Brasil quiser entrar no CDE, tem que parar com o desmatamento. E assim por diante. Foram diversas. Quem quiser olhar pode procurar isso no site da Deutsche Welle, que pode encontrar por lá. E isso está, de uma certa forma, o Brasil está sendo muito veiculado aqui no exterior e a gente não sabe se existe uma percepção no Brasil o quanto isso está impactando no relacionamento dos países da União Europeia, também pensando no acordo de livre comércio União Europeia e Mercosul, quanto isso está impactando. E isso é uma coisa que precisa ser olhada com muito carinho e com muita dedicação para que possamos promover uma visão positiva, uma percepção positiva do Brasil aqui fora. Tem muito trabalho a ser feito. Então, vamos mudar um pouco de assunto então também. A Covid gerou também qual a percepção para as empresas brasileiras. Nós aqui temos um cluster empresarial brasileiro, aqui em Berlim, na capital da Alemanha. E a percepção que o Covid, decorrente da crise do Covid, é que existe uma demanda muito grande pela internacionalização de empresas brasileiras ocorrendo. Isso tem motivos diversos. Isso vem desde aquele empresário que tem uma preocupação com sua família e busca uma situação diferente do Brasil, mas também isso tem a ver com uma aceleração dos procedimentos e produtos digitais que vem acontecendo pelo mundo inteiro. O que nós percebemos também, vocês devem ter percebido também, que a Covid acelerou bastante, em passos largos, a digitalização nos mais diversos setores. Todo mundo faz webinar, hoje em dia nós inclusive participamos juntos também, negócios digitais, mas também e-commerce e outras atividades da indústria também, inclusive até em direção à indústria 4.0, tem sofrido uma demanda muito grande agora na época do Covid. E a gente percebe que o famoso novo normal vai ser bastante diferente do que foi anteriormente e haverá uma mudança do cenário internacional em parâmetros bastante amplos, ou seja, a digitalização está ocorrendo com passos fortes. Isso a gente percebe muito no ambiente empresarial, também em relação a empresas brasileiras que estão vindo para fora. Falando nisso, nós também percebemos que existe aí uma coisa muito interessante que nós não sabíamos com tanta clareza, mas que agora nós apuramos, que existe aí para empresas startups, empresas criativas, empresas de tecnologia e empresas sustentáveis, um subsídio do Banco de Investimentos do Estado de Berlim de aproximadamente R$300 mil para a internacionalização da Alemanha, ou seja, uma empresa que abre uma estrutura aqui fora, uma empresa brasileira, recebe, mediante a apresentação dos gastos, das despesas que ela vem tendo, a reposição de 50% de todas essas despesas até o montante de R$300 mil, que correspondem a 50 mil euros, a título de fundo perdido. Ou seja, não é empréstimo, não precisa ser restituído. Isso é um subsídio que o ambiente alemão, o Banco de Investimento do Estado de Berlim, disponibiliza para a atração de empresas de capital estrangeiro, e a gente entende que isso é uma grande oportunidade para empresas brasileiras que queiram efetuar um investimento direto estrangeiro ou que queiram se internacionalizar por uma Alemanha. Por isso a gente está divulgando isso também. Além disso, a gente percebe também que existem diversas coisas no Brasil acontecendo a nível internacional
Entre elas, por exemplo, participando recentemente de um Business Connection Brasil, que foi um evento organizado pelas instituições europeias, muito bem organizado, por sinal. A gente percebeu que pela parte brasileira havia uma preocupação e também haviam organizadores que zelavam para que a pessoa realmente participasse do evento bem organizado. Infelizmente nós só recebemos a nossa entrada na segunda metade do evento, ou seja, demorou para processarem todos os cadastros ali, mas a gente conseguiu fazer um dia de rodada de negócio muito legal. Então, fechando com uma visão positiva, sim, o espírito aqui é de retomada, a indústria anda forte, sim, haverá uma retração do PIB alemão também nesse período. A questão é exatamente qual vai ser, a gente ainda está acompanhando isso, mas fiquem de olho e assim que tivermos mais novidades estaremos reportando para os ouvintes do IBRE. Fiquem seguros, fiquem sãs, cuidem-se e até a próxima.